Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura, no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Ana Vaz, editora assistente de cultura da revista Isto É, Rosélia Aguiar, jornalista especializada em livros e autora da biografia de Jorge Amado a ser lançada neste ano. Fabrício Corsaletti, poeta e colunista da revista São Paulo, do jornal Folha de São Paulo. Paulo Werneck, curador da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, de 2014. O Biratã Brasil, editor do Caderno 2, do jornal O Estado de São Paulo. Como de costume, contamos com os tuiteiros convidados e com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Adélia Prado, em primeiro lugar, devo dizer que é uma honra muito grande ter você por aqui. Obrigada. Muito obrigado pela volta, porque você já esteve já aqui estive aqui. em 1994. É. Para começar a nossa conversa, eu queria lembrar uma frase do Vinícius de Moraes, uma frase não, é uma tese do Vinícius de Moraes e saber o que você pensa dela. O Vinícius disse que tinha parado de escrever poesia, depois de ter escrito grandes poemas, porque ele era incapaz de se sentir infeliz e ele achava que todo grande poeta precisa ser triste. Daí nascem da tristeza que nascem os grandes poemas. Você não me parece uma mulher triste. O que você pensa do que disse o Vinícius? Engraçado você falar isso, porque eu achava ele uma pessoa triste, sabe? Eu achava ele triste, sim. Agora, eu não acho que a tristeza seja um motor da poesia, não. Uma pessoa não escreve poesia porque é triste ou porque é alegre. A poesia, ela vem de um outro lugar que inclui tristeza e alegria, né? Mas isso aí não é a condição para escrever nenhuma obra, não. Porque toda obra, ainda que nascida da tristeza, por ser poética ou por ser arte, ela é bela. E a beleza é a alegria pura, né? Perfeito. O Então, Biratã Brasil, abrindo a roda. Obrigado. Adélia, e a sua poesia estabelece um contato muito imediato com o público. Basta ver as reuniões que você participa, os debates, é uma comoção, na verdade. As pessoas realmente se sentem muito ligadas ao que você escreve e ao que você diz também. Como é que você explica, ou como é que você vê essa ligação tão profunda com o público de poesia, que geralmente é uma coisa muito mais fechada, muito menor até? quando você fala de ligação com o povo, eu acho que é porque eu sou plebe também, sabe? Então, eu me sinto muito povo também. Agora, eu não sei responder isso. Espera aí, por quê? Deixa eu ver. Sabe que eu não sei? Talvez no final do programa eu descubra, né? Mas realmente é verdade. Eu tenho uma resposta muito boa dos leitores, das pessoas. Eu gosto de gente. Mas sempre foi assim, Adélia? Quando você escreveu seus primeiros poemas, ninguém na família, por exemplo, estranhava? Ou não entendia? A dinastia começou comigo, né? Porque ninguém escrevia. O meu pai gostava, ele gostava de falar alto, falar texto alto. Eu me lembro de um livro que ele leu, empolgadíssimo, que era O Ermitão de Muquem. Sabe? Ele ficava lendo aquilo alto pela casa fora. Quer dizer, ele tinha uma sensibilidade. Isso aqui é muito bom, isso aqui é superior, isso é ótimo. E eu, desde o curso primário, eu gostava. Eu acho que é a coisa encantatória da palavra. E eu chegava em casa, muito parecida com ele, começava a declamar também. Eu fazia deles assim, uma plateia, e eles escutavam e aplaudiam aquilo, né? Mas isso era tudo assim, era bonito, é bonito isso é bonito, isso é muito bom. Mas assim, escrever mesmo foi uma experiência bem depois. Fazia na escola aquelas
quadrinhas, fazia composição bonita que ia para o quadro, esse tipo de coisa. Mas a palavra sempre era uma coisa assim, poder dizer as coisas de maneira bonita era encantador. Era... Josélia. Sair de sua cidade e vir para São Paulo, participar de evento, perturba muito seu cotidiano, seu processo de trabalho? Ou fazer isso de vez em quando é bom também, esse contato com a plebe, como você disse, alimenta a sua poesia? O que alimenta a minha poesia é... não tem nada especial que fala, isso detona a sua criação poética, não. É o próprio susto e o próprio espanto que eu tenho com a vida. E a vida que eu tenho é a de todo mundo, é só o cotidiano. Eu não tenho nada diferente, né? Então, essa poeta do cotidiano virou quase um carimbo, né? Então, eu acho que todo mundo é poeta, é do cotidiano, porque o que a pessoa tem mais do que isso? Essa experiência diária, cotidiana, de viver e de acudir às necessidades básicas da vida, as paixões nossas, as boas e as perversas. É disso que todo poeta, todo autor fala. É das paixões humanas, da perplexidade de existir, do assombro que é existir. Existir é muito esquisito. É muito perturbador saber-se, ver-se existindo. E eu tenho que dar uma resposta para essa vida, né? Eu acho que as perguntas básicas que geram a filosofia e que geram as religiões é o que gera também a arte, né? O que eu sou, de onde eu vim, para onde que eu vou. Toda a arte é uma tentativa de resposta disso. As religiões também. E a filosofia, nem se fala. E a filosofia lida com o quê? Com o mesmo material do poeta e do filósofo e do artista, do pintor, do cineasta, é o mesmo material. E ele está sempre novo, renovado. Que as pessoas são singulares, né? É muito estranha essa singularidade das pessoas também. Não se repetem, né? Fazendo as mesmas bobagens e as mesmas maravilhas. Somos iguais. Paulo Werneck. É desse lixozinho aí que a gente faz alguma coisa. Paulo. Adélia, boa noite. Eu queria falar do seu livro que você está lançando agora. O Augusto falou aí da relação entre escrever e felicidade ou alegria. E esse livro vem aí num período em que a sua publicação vem sido mais intermitente, tem tido alguns hiatos, né? Eu queria saber se, na montagem do livro, se isso é basicamente o que você escreveu, se tem muita coisa ainda que você não passou pela sua peneira. Diz o nome do livro, Paulo. Miserere, da editora Record, acaba de ser lançado. Amanhã... Aliás, vai ser lançado amanhã no Sesc Vila Mariana, 8 da noite, é isso, né, Adélia? É, sim. É. Vai haver leitura de poemas e depois uma conversa da Adélia. Conversa. Conversa, não é conferência. não é debate, né? Eu não gosto dessa palavra. Não. Já faz alguns anos que não sai um livro de poesia... Não tem tanto tempo assim, não. Em 2010, saiu A Duração do Dia, né? Então, eu acho que eu estou dentro do ritmo, porque foi em 76 Bagagem, né? Agora, 2014, a gente passa Mas você período... ficou um tempo sem escrever poesias, né? Sem escrever nada. Tempo. Sem escrever nada. Por quê? Porque eu estava no deserto, eu estava num desamparo total, não dava conta. Eu comecei o livro, escrevi talvez 1, 2 parágrafos e fiquei empacada. Por problemas que você estava vivendo. O problema é que eu não sabia o que era. Por que eu não dou conta de escrever? Porque eu gostava daquele começo, sabe? Achei, vai ser um livro bom, estava empolgada e parei. E quando eu parei mesmo, eu descobri depois que o problema era comigo. Era um problema, eu acho que uma depressão profunda, uma coisa que eu nem tinha consciência de que estava padecendo. E à medida que eu me tratei, que eu fui procurar meus recursos, o livro se chama O Homem da Mão Seca. É um romance, um pequeno romance, assim. Eu comecei a escrever empolgadíssima, sabe?
E sabia até como é que ia acabar. Eu falei, vai acabar assim. Eu sabia até o gesto, assim, a gestualha da coisa, assim, como é que eu ia fazer aquilo. Mas depois tinha começo, tinha fim, não tinha meio, né? Aí eu descubro que a mão seca era minha mesmo. Eu fiquei muito assombrada. Isso durou com quanto isso. tempo, Adélia? 7 anos. 7 anos. Eu fiquei 7 anos na areia do deserto. Fiquei lá, pedindo miserere, miserere nobis. Paulo, quer falar mais alguma coisa? Não, era esse período mesmo que... É, um período de secura criativa, né? E que é aquela história, eu olho pedra e vejo pedra mesmo, né? Pedra é só pedra mesmo, e não é. Mas eu não sabia como solucionar aquilo. São problemas de ordem pessoal, emocional, que às vezes só estão inconscientes. E à medida que eu aceito aquela dificuldade e procuro resolvê-la, eu descubro que aquela secura, aquela mão fechada, era eu era o homem da mão seca. E como é que isso acabou, esse período? Acabou com a misericórdia divina e um tratamento que eu fiz. E de repente, aí você voltou a escrever. Eu tava assim, normal, eu só não dava conta de escrever. Normal demais, né? Eu não dava conta de escrever, mas depois eu entendi a coisa. E ali o livro aconteceu. E foi muito bom para mim, passar o deserto. Todos nós também. Hein? Foi ótimo, sabe, eu ficar naquela amargura. Não, para nós foi muito bom você ter voltado a escrever. Não, graças a Deus. É um sofrimento, né? A gente querer escrever e não dá conta. Ana Vaz. Adélia, você Quem tá fala falando? aqui... Eu. Sim. Tudo bem? No teu novo livro, você fala muito com Deus, em todos os outros também, né? Mas aqui no Miserere, tem vários títulos e termos contra a dança, contra o amor, contra todo o artifício. Isso tem a ver com o seu descontentamento com o Brasil, com os reveses? Ou você está questionando, talvez, a religião mesmo, nesse momento? Não, o questionamento aí contra amor, contra dança, é um sofrimento pessoal que todo mundo tem. Não tem essa pessoa que passe a vida sem sofrer. Eu acho o sofrimento importantíssimo, porque ele é condição de consciência, de mais consciência. Então, uma pessoa que não sofre é um fenômeno, eu acho que tem que ser observado. Por quê? Né? Porque nós todos temos motivo de sofrimento, que é a finitude da vida, a nossa precariedade, nós envelhecemos, adoecemos, morremos, temos amor, temos ódio, esperança, temos desconfortos físicos, desconfortos morais, né? Filosóficos. Então, tudo isso é sofrimento. Eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é encarar o sofrimento. Por isso que eu tenho muito medo de livro de autoajuda, porque ela quer desviar você daquilo que é importantíssimo, de encarar. A primeira coisa é você mesmo. Você tem que dizer um sim para aquela situação, para aquela dor, né? Fugir de dor é uma coisa é uma perda de tempo. Você encontra ela lá na esquina outra vez, né? E é possível a gente sofrer em paz, sabe? A coisa está pegando fogo, mas você está em paz. Isso é possível. Eu me perdi da sua pergunta aí. Nós estávamos falando da importância do sofrimento. Da importância do sofrimento. Agora, não é sofrer para escrever, não. Você escreve sofrendo ou não, né? A alegria também produz poesia. Mas a vida humana, a nossa existência humana, é uma cruz. Nós estamos num vale de lágrimas. Se eu falar de outra forma, eu estou mentindo. É um vale de lágrimas, onde se tem alegrias, oásis, grama verde, crianças.
é a vida. Né? A Tônia Carreiro uma vez perguntou, eu sempre repito essa história que me impressionou muito. Numa entrevista, o entrevistador perguntou a ela se ela era feliz. Ela falou, sou várias vezes ao dia. É isso mesmo. Fabrício Corsaro. Boa noite, Adélia. Boa noite. Você é católica, acredita em Deus e sua poesia, como a Ana falou, muitas vezes é um diálogo com a divindade, não só nesse último livro. Gostaria de saber se você passou por momentos de pouca fé ou nenhuma e se isso influenciou a maneira de escrever ou a profusão da escrita, se isso facilitou ou ajudou, se momentos mais... Sei, mais tensos, né? Não mais sei, quaresmais. relação com a, não, com a é claro que mesmo. eu acho que todo crente, tá, é a mesma coisa do sofrimento. Ele passa pela dúvida, pelo deserto da fé. Isso não eu, não. Os grandes místicos, por exemplo, você olha São João da Cruz, ele passou desertos inimagináveis por qualquer um de nós. O meu sofrimento é sofrimentinho, perto desses grandes sofredores. O momento da secura do romance... Da secura, do deserto. Ele mas chama o romance teve um pouco essa crise religiosa ou não? Não propriamente o romance. O romance era de outra ordem. Sim. Mas a crise religiosa acontece, às vezes, até quando você está, né, vivendo normalmente. Santa Teresinha, a gente estava falando dela agora mesmo, né? Ela passou anos numa noite escuríssima da fé, dúvidas de fé. Mas isso me ajudou demais a vida inteira, que ela falava assim, eu estou padecendo a dúvida da fé, mas eu continuo fazendo as obras da fé. Isso para mim foi o máximo, né? Eu falei, porque eu posso ficar em dúvida e parar de viver, né? Não, mas eu continuo fazendo as obras da fé. É uma crença, uma fé atrás da dúvida que me leva para frente. Mas ninguém está livre disso, não. Aliás, Quanto Adélia, mais santo, pior, mais sofre. você escreveu um poema, O Ditador na Prisão, né? Inspirada na história, na saga do Saddam Hussein. O que te inspirou foi o sofrimento dele. Eu fiquei perplexa quando eu vi ele saindo daquela cova, com aquele cabelo, aquela sujeira, com aqueles olhos enlouquecidos, e eles enforcar aquela pessoa sem julgamento, sabe? Eu sabia, dizem que ele escrevia poesia, sabe? Lia o Alcorão. Eu falei, Jesus, para mim foi dramático demais, como para muita gente. Eu conheço pessoas que adoeceram de ver aquilo, sabe? Então, eu me senti na pele dele, sabe? Eu falei, por que não sou eu que estou condenada à forca? Né? Aquela morte sem nenhuma dignidade, aquilo terrível, a paixão de Cristo, aquilo, né? Então, o poema veio em meu socorro. Né? A roda está aberta. Adélia, você acredita que a sua poesia perderia algum sentido sem a religião, então, não? Se a poesia... Perderia o sentido sem a religião? Eu falei isso? Não, eu pergunto para você. Não, você está me perguntando. Não, as pessoas falam assim, você escreveu essa poesia porque você acredita muito em Deus, né? O problema religioso sempre aparece, ele é muito incômodo, né? Para muita gente é uma coisa muito incômoda. Eu falar em Deus na poesia, né? Mas eu acredito assim, se eu fosse ateia ou agnóstica, eu faria poesia do mesmo jeito, porque eu acredito na minha vocação, eu sou poeta, eu acredito nisso. É um dom, é uma graça, não é nenhum mérito meu, não. Mas eu faria outra poesia. Não é a fé que me faz fazer poesia, a fé é constitutiva da minha experiência humana. Então, necessariamente, ela aparece na poesia. Porque eu não vou deixar, agora eu vou escrever poesia, não tem nada a ver com a fé. Quer dizer, é a pessoa inteira que produz poesia, né? Ela é autobiográfica, toda a obra, até ficção científica é autobiográfica. Sabe por que que é? Porque o autor de ficção científica, ele escolhe o seu tema, a sua ficção. Isso já é pessoal.
Então, é impossível a gente não deixar a pata da gente nas coisas que a gente faz. É por esse motivo. Se eu não tivesse tido esse tipo de educação, eu faria poesia do mesmo jeito. Eu faria outra poesia. Mas eu faço essa porque isso sou eu. Está respondido? Tá. É, mas, hein? E depois de tantos livros, tantos poemas que você já escreveu, tem algum tema, alguma questão humana que você tentou trabalhar ao longo desses anos e não ficou satisfeito, nunca publicou um poema à altura dessa experiência? Tem essa insatisfação? Não, sabe as 3 únicas coisas que me acompanham desde que eu sou menininha, desde que eu era, isso nunca me sai da cabeça, eu penso nisso diariamente, sexo, morte e Deus. Então você falou bastante. Esse é o tripé, sabe? Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Tem o fogão, tem o tanque, tem a metafísica, tem a física quântica, está tudo aqui. Então está resolvido. E a morte. Sexo, morte e Deus. Sexo, morte e Deus, é uma maravilha. Escolheu bem os termos. Eu acho que está tudo aí. Adélia, Oi. essa demora de publicar, às vezes, está relacionada a um rigor, talvez, que você tenha. O seu primeiro editor, e editor por muitos anos, o Pedro Paulo Sena Madureira, ele diz que ninguém é mais rigoroso com a própria obra, ou a pessoa mais rigorosa com a sua própria obra é você. Você é muito rigorosa, você demora de dizer o livro está pronto. Não, eu sou rigorosa, não é nesse sentido, não. Às vezes eu posso até ser relapsa, não sei, mas eu tenho muito capricho com isso. Eu quero fazer o melhor, sabe? Mas o meu rigor é de outra ordem. É de não trair o que eu estou sentindo. Eu detesto enfeite, sabe? Agora, o mestre de nós todos, né, o Guimarães Rosa, falava assim, às vezes você está até achando bonitinho aquele achado seu, mas corta, está sobrando, sabe? Isso eu tenho por instinto desde sempre, sabe? Eu falava, não é isso, não é, ia tirando, e o negócio é tirar. Vai tirando, ficou pronto, o bebê tá limpo, né? É igual dar um banho num recém-nascido. Porque o poema vem cheio de gordura, de sangue, de tudo quanto há, eivado das coisas que aquela emoção está produzindo. Mas isso não é arte ainda, é uma coisa bruta. Aí você vai escrever aquilo. Então, é uma fidelidade que eu acho que é pecado mexer naquilo. Não pode, sabe? Então, aí eu faço o que a coisa está pedindo. É isso aqui que eu tenho que fazer e falar. A minha única preocupação é essa, sabe? Então, é isso. Vamos agora para um ligeiro intervalo e já voltamos com a poeta Adélia Prado. Voltamos ao vivo com a poeta, entre outras coisas, Adélia Prado. Adélia, você falou agora com bastante convicção, e ninguém aqui duvida disso, que é poeta. Quando é que você descobriu que era? Quando eu descobri que era... Poeta. Deixa eu ver. Você era menina? Quando eu era menina, eu falava assim, um dia eu vou escrever um livro que vai se chamar Vagalumes e Pirilampos. Olha que horror. Mas... Vagalumes e Pirilampos, é uma coisa só, né? Mas eu era bem pequenininha mesmo. Eu gostava da palavra pirilampo, né? Coisa assim. Então, quer dizer, alguma coisa me dizia que eu ia fazer uma coisa, sabe? Desse lado aí. Eu queria ser artista de teatro, enfim. Mas, assim, escrever mesmo foi na maturidade. Eu já tinha 40 anos. Quando veio a certeza de que você era poeta. Não, isso não, ainda não.
Quem falou que eu era poeta, nós tivemos, quando a gente fazia filosofia, um professor de lógica, era um frade franciscano, e eu escrevia num jornalzinho que chamava Juventude Franciscana, uma coisa assim. Então, eu escrevia nesse jornal e escrevia coisas, poemas e tudo. Poemas que eu jamais publiquei, que eu sei que a qualidade literária deles não é de publicação. Mas ele falou comigo uma vez assim, você sabe que você é poeta? Eu fiquei muito feliz, foi uma coisa emocionante, né? E depois o Drummond falou comigo que eu era poeta. Aí você teve certeza. O aval foi do próprio Drummond, né? Eu falei assim, mas eu quero uma pessoa que me confirma. É quase assim, eu acho que eu sou, mas eu queria ser poeta, né? Aí ele falou, você é poeta. Então, eu descansei. Antes de passar a palavra para o Paulo Werneck, queria te fazer outra pergunta. O Ferreira Goulart, aqui no Roda Viva, há algum tempo, ele disse o seguinte, que ele entra numa espécie de transe quando ele é tomado pela poesia. E ele contou que quando ele escreveu o poema Sujo, em Buenos Aires, ele ficou várias semanas em transe, até que perto do final, ele voltou ao, entre aspas, normal. Ao normal. E demorou alguns meses para achar, de repente, também, ele estava andando no Rio, viu uma árvore, se não me engano, e ocorreu o final que não tinha nada a ver com árvores. Como é que é com você? Você também é tomada pela poesia? Como é que chega o verso? Como é que ele nasce com você? Ai, meu Deus. Essa resposta é muito difícil de responder, porque eu mesma fico pensando quando eu escuto música. Eu falo, como que é escutar música antes de escrever a partitura? Como é que um compositor escreve música? É muito misterioso para mim. E a criação literária, para mim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não sei como, mas quando vem a coisa, eu sei que a laçada já é de poesia. Eu sei a diferença entre poesia e prosa. Eu falei, esse material aqui dá um bom texto em prosa. Isso aqui é poesia. É poesia. Ela tem uma cara diferente, né? Eu não sei explicar isso, não. Não sei mesmo. Viu? É um mistério. É mistério, é isso. Mistério é bom que resolve tudo, quando a gente não sabe. É mistério. Mas é mesmo, viu? É de verdade, eu acredito nisso. Adélia, você estava falando do Drummond, então, que ele te disse que você é poeta. Como foi que ele te disse? Foi por carta? Começou uma correspondência? Vocês tiveram... Não, quando ele recebeu os originais do Afonso Romano, né? E o Pedro Paulo me disse, que ele falou assim, ligou para o Pedro Paulo e falou assim, eu estou com os textos aqui, eu quero saber quem é essa pessoa e tal. E se mostrou interessado e falou que queria me conhecer. Me chamou à casa dele, eu fui, mais o Zé, meu marido e tal. Foi muito emocionante, foi muito emocionante mesmo. Aí ele me confirmou, sabe? Você é poeta, você é poeta, você é poeta. E vocês mantiveram contato? Não, eu fui à casa dele 2 vezes e ele me escrevia. Eu ficava assim, doidinha para o correio chegar, né? Adélia. Quando eu escrevi a carta do Drummond, imagina. Quem me falou isso uma vez também, antes do Drummond, foi a Clarice Lispector. Que quando eu descobri a Clarice, eu não queria outra vida, né? Eu li tudo que ela escreveu. Igual eu fiz com Guimarães Rosa e Drummond depois. Mas aí me deu na cabeça, eu tinha um amigo meu, poeta, lá de Divinópolis, que tinha o endereço desse pessoal todo, né? E falou, eu tenho endereço da Clarice, você quer? Eu falei, quero não, né? E mandei os poemas para ela, sabe? Ela me mandou uma carta preciosa, sabe? Aquela letra assim, descendo morro abaixo, assim, aquela letra doida. E falou, que alegria, vários pontos assim, de interrogação. Vou arrumar um editor para você. Mas, claro, imagina a Clarice, né?
Mas ela foi no lançamento, sabe? Eu fiquei muito cheia de vida lá. O lançamento de bagagem, ela estava lá. Ela, Drummond e mais gente boa. JK, né? Hã? JK estava lá? O Juscelino. O Juscelino não estava por minha causa, não. O Juscelino, porque quem estava lá era o Antônio Wise. É claro que ele foi lá, por causa do Antônio Wise, a Raquel Jardim, que já era conhecida. Eu estava de carona com esse pessoal lá, mas eu autografei para o Juscelino também. Para a Clarice, foi emocionante. Eu olho as fotos assim, nem acredito. Adélia, Hein? você falou agora há pouco de um poema que nasceu da situação que você viu do Saddam Hussein. Nesse novo livro tem o Steve Jobs também. Steve Jobs, como é que surge, como é que essas pessoas mais conhecidas se transformam em poesia para você? Como é que é isso? O Steve Jobs, quando eu fiquei vendo, porque eu não entendo nada de informática, de não sei operar computador e tudo, mas eu fiquei muito... Você escreve à mão? Escrevo à mão. Eu fiquei muito fascinada com a pessoa do Steve Jobs, sabe? Peguei na hora o livro e escreveram depois, vi o filme, quase que usei a camiseta, né, também. Mas eu fiquei impressionada com a pessoa dele, eu amei ele, sabe? Falei, gente, que pessoa, ele me comoveu profundamente. E eu fiquei, quando disseram que na hora da morte, ele falou duas coisas, ele fez duas interjeições, que ele falou, ó, e morreu. Sabe, eu falei, imagina o universo de experiência de uma pessoa daquela ordem, de um universo muito diferente do meu, evidente, né? Que você inclui imagina a minha vida e a vida do Steve Jobs, né? Mas ele me tocou muito, sabe? Eu tenho amor por ele, assim, bobamente. E o poema nasceu disso, sabe? Dessa emoção. Eu senti a morte dele. Nossa Senhora, queria entender ele, queria conversar, sabe? Parecia uma pessoa riquíssima que ficou ali. Não sei nem explicar. Amor não tem explicação, né? Eu queria saber como que você acompanha esse noticiário, se pela TV, jornais, quer dizer, você tem, quase sempre você dá entrevistas sobre temas política internacional, inclusive. Como que você acompanha isso, como que essas notícias chegam até você? Eu sou muito corajosa para falar do que eu não sei, né? Mas eu acho que no Brasil, por exemplo, principalmente agora, nós estamos vivendo um tempo muito cinzento, muito triste. É uma ditadura disfarçada, né? Eu acho, não me sinto num país democrático, não. E por quê, Adélia? Por causa dos desmandos políticos, né? Você observa, por exemplo, eu estava vendo, eu vejo, você perguntou, eu vejo pela televisão, pelos jornais, né? Eu fico atenta a essas coisas. Que os partidos da oposição falaram que a presidente teria dito, olha, se vocês não votarem a favor, eu vou tirar os cargos de vocês. Parecia uma diretora de escola passando pito em menino, né? Eu falei, mas que qualidade é essa do nosso parlamento, do nosso Congresso? Essa briga por poder, que troca de favor, se você não fizer isso, eu vou mostrar aquele dossiê, hein? Cuidado. Tem um negócio aqui que está fraudando aqui, eu não vou contar, não. Só se você não me der o cargo que eu estou querendo. Eu estou falando de modo grosseiro, mas é isto. É uma troca de favores, né? Em todas as instâncias. E os intelectuais, de modo geral, os que escrevem, né? Não, os intelectuais, os escritores, poetas, não estão muito omissos em relação a isso. Mas é isso que a gente estava falando aqui, conversando com uma dessas meninas aí. Por exemplo, eu me lembrei do tempo das diretas já, né? Aquela coisa toda, que os ditos artistas de esquerda, intelectuais, saíam na rua e falavam, né? E era aquela coisa, o Brasil tinha realmente uma pulsação cívica. A gente estava na ditadura e a gente estava mais vivo do que nós estamos agora.
Essas pessoas se calaram, eu não entendo. Pessoas que faziam, por exemplo, o panegírico, o elogio da esquerda, depois que o governo Lula entrou, depois que o PT entrou no poder e fez o que nós todos sabemos, ninguém fala, ninguém admite, gente, eu errei. Eu estava entusiasmado, mas agora estou decepcionada. Eu não vejo ninguém falar isso. Dá maior aflição, sabe? Nós estamos sem liderança, sem ter uma pessoa em quem votar, não temos pessoas que significam para nós esse trabalho de ir escolher. Eu acho que ninguém deve escolher mais. Você acha que você disse até que na última eleição você nem votaria, né? Você continua com esse estado de ânimo. Não, eu nunca falei que eu não voto. Não votaria em nenhum dos candidatos. Sim, sim. Porque aqui no Brasil, nós somos obrigados a votar, Isso. né? Depois, se você não recebe seu salário, você não pode viajar, imagina. Então, a gente vai lá. Mas a gente não é obrigado a escolher, não. É secreto, não é secreto? Né? E quem? Qual? Qual é a pessoa que está aglutinando assim, as esperanças e o desespero das pessoas? Eu estou muito impressionada com o Brasil. E eu acho que nós chegamos naquele que Baudrillard falava. Eu estou falando para quem? Você, né? Para todos nós, aqui à vontade. Aquilo que Jean Baudrillard falou no livro dele, a transparência do mal. O mal está tão disseminado, tão enraizado, tão generalizado, que ele está transparente. Você não vê mais, aqui é ruim, aqui é bom, não. Está tudo uma coisa ruim, sabe, uma comida envenenada. Nos poderes da República estão assim, né? Agora o Ministério Público, que maravilha, são os nossos heróis do momento. A gente fica naquela emoção, e depois, não, nós vamos cortar os poderes de vocês. Até o Supremo, né, gente? Vamos combinar. Não é verdade? Só eu vou falar? Mas, Adélia, vocês não podem falar, eu não? Eu concordo inteiramente. Não. Vocês, por favor, podem se manifestar, não precisa fazer só pergunta. Eu acho, gente, aqui está uma ocasião ótima da gente fazer alguma coisa. Mas eu queria te perguntar, Adélia, sobre, por exemplo, Divinópolis, onde você vive, nasceu e passou a vida inteira, é uma cidade média brasileira que é onde estão acontecendo as grandes transformações sociais no Brasil, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Eu queria saber da sua cidade, o que você está vendo? Você está, assim... Olha, a nossa prefeitura está em plena decadência, como várias prefeituras. Sabe assim, parece que não perdemos a liderança, perdemos a carne, a envergadura, sabe? Tudo uma geleia. Não é uma geleia gostosa, não. Sabe? Nós estamos sem liderança, sem rumo, sem rumo. A Copa do Mundo, né, gente? Olha a Copa do Mundo. Na minha cidade, nas Copas, que não acontecia, nem no Brasil não acontecia, o povo pintava a calçada assim, Brasil, aquela coisa cívica, sabe? Brasil, às vezes até ingênua, mas era um sentimento de brasilidade e de alegria, né? Eu não sei se só eu que estou sentindo isso, mas eu estou vendo uma tristeza. Esses estádios que eles fizeram no Pantanal, lá não sei onde, né? A gente fica sabendo de tudo. Diz que precisa da população de uma Copa inteira de pessoas pagantes para poder encher o estádio. Não tem gente para encher esses estádios. E fizeram lá aqueles palácios. A quem nós temos que recorrer? Para onde que nós vamos pedir? Miserere? A quem recorrer? Né? Não, vai ser a Copa das Copas, e isso, e mais aquilo. E a FIFA, do jeito que a gente está sabendo pelos jornais, está mandando mesmo. Aqui não pode circular, aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque a Copa é deles. Eu não sinto que a Copa é nossa, não. Eu achei um transtorno. E tem uma coisa que eu vi também no jornal, pode ser mentira, mas eu acho que é verdade, que um país de primeiro mundo aí foi convidado para sediar a Copa,
que o governo falou, não, nós temos prioridades. Ai, que vontade de escutar uma liderança nossa falar isso. Não, nós temos prioridade, não vamos fazer Copa, não. Adélia, e eu mas- adoro futebol. Eu vejo com meus meninos, com meu marido, com meu povo. Você torce para qual time? Eu sou atlético. Adélia, e E lá em você, casa tem cruzeirense. como filósofa, como escritora, como cidadã, qual é um modelo que você enxerga que seria importante para o Brasil sair Modelo dessa... político? Um homem público que você admire, vivo ou morto, de qualquer país, eu também queria saber, aproveitando a pergunta da Ana. Vivo ou morto de qualquer país? Uma figura histórica qualquer, Um pecador mais palatável, né? por exemplo. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Eu não conheço, né, os outros países. Não, mas o problema, figuras históricas, por exemplo, Winston Churchill, muita gente cita, né, como exemplo de estadista. Figuras como ele te impressionam? Para citar um exemplo só. Olha, dele eu conheço nada. Eu só conheço que ele foi louvado como herói de guerra, ele segurou as pontas lá na Segunda Guerra, não é? Foi ele que transmitiu ao povo, não passarão, vamos... Representou os ingleses durante uma época. Né? Representou, exatamente. Isso. Não, você falou a palavra certa. Uma pessoa representativa. Qual brasileiro ex-presidente representou o povo, na sua opinião? Eu vou falar de maneira muito afetiva, mas vão me crucificar. É o Juscelino Kubitschek, a pessoa dele. Por que você acha que te crucificam? Por isso. Porque os inimigos falam, mas ele foi fazer Brasília e gastou, aquela coisa, a crítica dele. Mas é uma compostura pública, sabe? Essa compostura, nós não temos mais compostura dos nossos representantes. E ele tinha uma compostura pública. Deixa eu ver outro. Adélia, o Papa Francisco te representa? Adoro o Papa, me representa sim, me representa. E o Joseph Ratzinger? O Ratzinger, depois, engraçado, quando houve aquela história com meu Deus, para cá, né? Quando houve aquela história com o Leonardo Boff, fiquei com raiva do Ratzinger, né? Porque eu estava plenamente enfronhada também com a teologia da libertação. A gente tinha grupos de estudo da teologia da libertação e eu fiquei danada com ele, sabe? Mas depois que ele foi Papa... Você se refere ao episódio da excomunhão do Boff pelo... Perfeito. Que foi muito duro, parece que não era mais para ter excomunhão. Ele não foi excomungado, Voto não, de ele silêncio, foi né? Não é voto, desligado, exatamente, não é excomunhão. né? Desculpe, eu usei a Condenado expressão Não, eu errada. também devo estar errando toda hora aqui nessas informações. Mas, depois que ele foi Papa, parece que eu entendi tanto ele, sabe? Entendi, comecei a admirar. Até com a renúncia dele, eu tive um novo olhar sobre a pessoa dele. Mas entendeu, inclusive, a condenação ao Boff? Naquela situação, eu entendi. Quando eu estava vivendo a coisa, não. Depois eu entendi. Ele, com aquela cabeça, naquela situação, eu acho que ele achou que era uma coisa perversa, que o catolicismo ia afundar no comunismo, no socialismo, aquela coisa toda. E, de fato, a teologia da libertação teve uma coloração política, muito fortemente política, né? Que, em certo momento, desviou a Assembleia dos Crentes do sagrado. A própria interpretação do Vaticano II, quando falou vamos levar a igreja até o povo, nós estamos padecendo com isso até hoje, que foi uma má interpretação disso. Botou no vernáculo, né? A liturgia passou para o português, beleza, mas depois a qualidade fez disso. Nós começamos a copiar os evangélicos no que eles têm de pior, e a qualidade caiu, a qualidade da música, que era uma maravilha, o canto-chão, a música popular religiosa de muita qualidade, e começamos a ter animadores de missa, e palmas nas horas. E o Ratzinger escreveu uma coisa agora interessante, e falou assim, razão pela qual não se deve adotar
palma nas missas, sabe? Como tem nos enterros hoje, bate palma para o defunto, né? Tudo equivocado, os valores se misturaram. Quer dizer, ele perde ali a sacralidade da liturgia, o momento de adoração que tem que ser de silêncio, as pessoas cantam sem parar músicas horríveis. A gente não vai discutir isso aqui. Mas então tudo isso aconteceu. Hoje está havendo uma tentativa de voltar, não é a romanização, mas uma certa organização litúrgica, procedimento litúrgico mais condizente com a criatura diante do seu Criador. Que você gosta Tem hora que não tem diferença de estar num bar ou numa churrascaria do que numa missa. Por que você gosta do Francisco? Por que você gosta do Francisco? Do Francisco? Porque ele é humano demais, né? Ele é humano, ele continua Papa lá do mesmo jeito que ele era. As pessoas que o conheceram na Argentina, do mesmo jeito que ele era bispo e quando ele era padre comum, um jesuíta comum. Fabrício, o Fabrício está querendo fazer uma pergunta aqui, está sem chance. Eu estou falando também demais? Não, deixa, está né? ótimo. Você é para falar, fala à vontade. De ordem mais... Literária? Menor e literária. Eu estava lendo o Miserere e, sem querer, eu acabei percebendo que todos os poemas são formados por uma única estrofe. Aí eu percebi que eu nunca tinha pensado na sua poesia nesse tipo de questão formal. Fui reler todos os outros livros e vi que tem um único poema, é o Laetitia Cordis, do A Faca no Peito, que é um poema formado por 3 estrofes. E nesse livro, A Faca no Peito, é o único livro em que você usa um outro recurso formal, que são deslocamentos para a direita. Os versos não são todos alinhados à esquerda, mas eles têm deslocamentos para a direita. E eu achei curioso, assim, porque eu não... Mas não é intencional, não. Às vezes eu falo assim, Isso isso que aqui eu vai ia ficar perguntar, mais não tem- bonito assim, ou assim. Então, é só nesse livro eu percebi, assim. E queria te perguntar essa questão formal, assim, nunca você sentiu a necessidade de... essa coisa bem prática, quebrar o poema em 4, 5 estrofes, por exemplo? Não, Não? Não. Por que não? eu não sei. Ele fica inteiro daquele jeito Tá ali. bom. Tem um poema que é Refrão e Assunto de Cavaleiro e Seu Cavalo Medroso. Ele está no... Acho que é no Bagagem. Então, ele está assim, ó, igual... Sabe? Mas também não sei por que, não. Sei. Ficou bonito assim. Quem lê primeiro? Eu, antes de chamar o intervalo, eu queria só registrar o seguinte. No intervalo anterior, a gente confirmou que a Adélia é autora de uma frase muito repetida nas redações para melhorar os textos, que é uma lição, né, em 3 palavras. Escrever é cortar. Isso serve para tudo, né? Você dizia Pois que é, mas serve... não foi eu que inventou isso, não. Mas é atribuído a você. Não, isso aí deve ser do Guimarães Rosa. Eu, porque gosto demais e sempre, antes de saber isso, de ler isso, eu fazia isso por Você não instinto. está dizendo isso para que os jornalistas não fiquem bravos Não, eles com podem você. até falar, mas eu não me sinto autora desse Vamos- catecismo de redação. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com Adélia Prado. Estamos de volta ao vivo com a poeta Adélia Prado. Adélia, você disse que reconhece perfeitamente quando você sente que vai escrever sobre aquilo, você sabe quando é prosa e quando é poesia. Poesia. Mas eu queria ler 2 trechos curtos do livro Solte os Cachorros, que é prosa, e eu vejo versos aqui, então eu queria que você me explicasse tá. a diferença. Tá. Começa assim. 40 anos é demais para uma mulher, prefiro 42. O Papa está passando pito nos jesuítas. Plantei um pé de samambaia chorona que não vai para frente de jeito nenhum. Eu acho que poderia ser um verso. Aí, em seguida,
Um pouco além, você diz. Quem viaja de jato acha que põe o mundo no bolso. Ilusão fugaz. Minha mãe nunca foi em Belo Horizonte e a vida dela foi um microcosmo. Isso aqui não é uma poesia, não são versos? Pois é, mas foi bom você perguntar isso, sabe por quê? Quando eu escrevo prosa que não tem poesia, eu não publico, não é literatura. O escopo, o objetivo, a finalidade de toda obra de arte, seja ela poesia, pintura, qualquer coisa, é a poesia. É por isso, é a linguagem por excelência. Então, se você vê um texto em prosa que não tem poesia, ele não merece ser publicado. Porque você pode narrar uma coisa, é a narração. Você pode escrever um texto filosófico, social, etc. e tal. Mas se é ficção, se é literatura, necessariamente tem que ter poesia. Nesse caso, o que faltou para ser poesia na forma também? Porque o impulso era narrativo, era casuístico, sabe? Era um cachorro latindo. Muitos poetas aproximam, como Manuel Bandeira, características da poesia em relação à música, fazem associações entre as duas artes. Numa entrevista você disse que a pintura é a arte que mais se aproxima da poesia. Pois é, Em que sentido? eu acho mesmo, não sei por que também não. Coisas das metáforas, Mas eu imagens. vi alguém muito importante depois, eu não sei qual autor falou isso, eu fiquei muito feliz. Porque toda a vida eu senti que na pintura a pintura é a parente mais próxima do poema. Eu gostaria até de entender e saber explicar por quê. Eu acho mais que a música, né? A concretude da pintura e a concretude da palavra, sabe? Evidente que a música também, a verdadeira é a poesia, né? Mas quando eu falo poesia, poema, é a pintura. E dá uma vontade danada de também saber pintar, né? Você não pinta? Pinto 7. Paulo? Não. Bom, já que não pinta, então eu queria pedir para você dizer um poema para a gente aqui. Tá. Do Miserere? O inédito ou do Miserere. Tá. Deixa eu ver, não posso cair Vê aqui, se né? pode... Cuidado aí com Tá. o degrau. Isso. O que vocês querem? Você escolhe. O que vocês mandam, né? Você escolhe... Eu poema escolho, que né? Eu vou ler o último poema do livro, tá? Virada para onde que eu fico? Pode virar para lá. Pra lá, ou né? para onde quiser, mas ali é Tá bom. bom. Qualquer coisa que brilhe. São eternos esta oficina mecânica, estes carros, a luz branca do sol. Neste momento, especialmente neste, a morte não ameaça, pois não existe. Ainda que se mova, tudo é parado e vive. Num mundo bom, onde se come errado, delícia de marmitas de carboidrato e torresmos. Como gosto disso, meu Deus! Que lugar perfeito! Ainda que volta e meia alguém morra, é tudo muito eterno. Só choramos por sermos condizentes. Necessito pouco de tudo. Já é plena a vida. Tanto mais que descubro. Deus espera de mim o pior de mim. Num cálice de ouro, o chorume do lixo que sempre trouxe às costas, desde que abri os olhos, bebi meu primeiro leite no peito envergonhado de minha mãe. Ofereço cantando, estou nua, os braços erguidos de contentamento. Com tesoura cega cortei aqui meu cabelo, sedenta de ouro esburaquei o chão atrás do que brilhasse, pois o encontro agora, escuro, fosco, e no dia radioso é único e não cintila. Veio de vós a vida do opaco, do profundo de vós. Aba, aba, aceito que me enoja, gosma que me ocultou teu rosto.
vivo do que não é meu. Toma, pois, minha vida e não me prives mais desta nova inocência que me fontes. Muito lindo. Ai, ai, ai. Isso ali parecia uma oração que você estava fazendo, até pelas próprias Mas expressões eu tuas. rezar e ler poesia, ler salme, ler a Salve Rainha é a mesma coisa. É uma coisa, a experiência é a mesma. O que você lê, hein? O que você está lendo? Hein? O que você está lendo agora na sua cabeceira? O que eu estou lendo? Eu estou lendo um poeta que eu não conhecia, relendo, Luiz Meyer. Bom demais, descobri o Dantas, o Dante Milano. E... Ai, meu Deus, eu estou relendo. Adélia, Oi. você teve muito jovem, você foi atriz. Você foi, inclusive, elogiada no jornal local como um grande talento. E depois você dirigiu peça, um teatro amador. Nossa Senhora, Eu queria que você lembrasse disso. E você tem uma presença de palco, enfim, que é um pouco dessa época, talvez. Eu não sei, eu naquele tempo, quando eu era menina, Maria della Costa, primeiro eu achava uma beleza o nome, Maria della Costa. Eu tinha vontade de ter um nome assim, né? Teatral. E tinha um grupo de teatro, Divinópolis sempre teve grupos de teatro e musicais, muitos corais. E eu participei desses grupos, sabe? Fazia aquelas peças de Gastão Tojeiro, aquele pessoal todo lá, onde canta o sabiá, né? Aquelas coisas todas lá. E eu fiz um papel, com 18 anos, eu fiz o papel da velha da peça, né? Então me passaram talco no cabelo e tudo. Não tinha outra artista lá, então foi eu mesmo. E eu me lembro que um rapaz muito inteligente que estava lá foi no teatro e escreveu assim: Adélia mostrou o talento quando mostrou a calma subsequente às grandes tragédias. Eu nunca esqueci. Eu fiz uma calma subsequente às grandes tragédias. Eu sou a Maria della Costa, né? E depois eu tinha um grupinho, eu fazia muitos autos. Nos tempos agora da Quaresma, por exemplo, a gente fazia autos da Paixão, autos de Natal. Teve um que fez muito sucesso, nós viajamos com a cidadezinha, todas perto de Divinópolis ali, que chamava O Clarão. Foi um sucesso esse daí, sabe? E o Alta Compadecida também, a gente montou lá daquele jeito, com a barriga propriamente, né? Não tinha cenário, não tinha nada. Mas eu gostava demais, e o nosso grupo chamava Cara e Coragem. É só isso que ele tinha mesmo. Mas são essas experiências, né? Não quis continuar? Não tinha como, né? Agora, Adélia, Todo mundo amador demais, a começar da diretora. Adélia, como você sempre esclarece em entrevistas, Divinópolis não é exatamente uma cidade interiorana, como as pessoas idealizam, né? Pequena, ela é enorme já. Não, a primeira vez que eu fiz uma entrevista na televisão, quer dizer, também tem muitos anos já, algumas décadas, uma pessoa perguntou se tinha cobra na minha cidade, na rua, né? E quando eu cheguei lá, em Divinópolis, de volta, o pessoal tinha visto a entrevista, eu quase apanhei. Como que você vai falar que você mora numa cidade pequena? Sabe, queria que eu falasse, elogiasse Divinópolis. Pois é, agora era bastante pequena você ainda. passa a impressão, no que você escreve, no que você fala, de quem conhece esse tipo de cidade. Divinópolis já foi assim? Ou como é que você fala foi, com intimidade de Pomares? Não, agora ela é uma cidade que já foi assim? Foi, e principalmente onde eu morava. Perfeito. Divinópolis, para mim, é o lugar onde eu nasci. Aquele bairro ferroviário ali, sabe? Perto da linha do trem. Ali, para mim, está tudo ali, sabe? Meus livros estão todos lá. É na infância que a gente come o que vai, né? Recebe o que vai se transformar depois. Mas Divinópolis hoje é uma cidade já... Ela é uma espécie de capital ali do oeste, sabe? Com muitas escolas, hospitais
com os males já da grande cidade, de Quer dizer, drogas. as cenas que você descreve agora já são guardadas na memória, não existem... A criação é memória. A criação é memória afetiva, Aliás, Adélia, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que foi enviada pela nossa telespectadora Adalgisa Tolerbo. Ela leu recentemente uma tese literária que fazia aproximações entre o que você escreve e o romance Grande Sertão Veredas, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Você vê alguma semelhança Nossa Senhora, de entre jeito o que você nenhum. escreve Não. e o modo de escrever do João Guimarães Rosa? Não, eu já Não? até imitei ele há muitos anos atrás. Eu fiz uma coisa, eu estava muito entusiasmada. No livro Bagagem, tem um poema chamado assim, Poema com Absorvências Totalmente Perplexo, de Guimarães Rosa. Esse poema nasceu quase... Eu escrevi da primeira linha à última, sem tirar nada. Eu estava com o Jagus Reobaldo na minha cabeça, né? Mas, não, Deus me livre, não, Guimarães Rosa, nossa senhora. Mas eu sou, eu acho o maior, né? É o maior, né? Adélia, e E agora, só um minutinho, o que deve parecer é Minas Gerais. É a pessoa que mais conhece Minas Gerais é Guimarães Rosa. E eu também, o pedacinho que eu conheço é aquele que está no livro, né? falando ainda das suas leituras, no primeiro poema do Miserere você fala, com os russos me sinto em casa. Que russos? Século XIX, XX? Ou de agora? Eu acho que é os russos não deve ser bom, né? Eu não sei não, tem um poema meu assim, quer ver? A catedral, o ícone... Eu sei que eu falo assim, desculpe que sou russa. Uma identificação, por exemplo, quando eu leio Tolstói, esse pessoal todo, eu me sinto personagem, sabe? Tão parecido. E quando eu vi o cinema russo, eu falei, nossa, mas essa sensibilidade rosiana. Por exemplo, você vê um filme de Tarkovsky, né? Por exemplo, entre outros maravilhosos, Sokurov, esse pessoal todo, ele começa a filmar uma água, então fica ali descansadamente filmando aquela aguinha ali, ó, aquela aguinha. E é o bisbilhinho do Guimarães Rosa, do corguinho dele, né? É muito parecido, eu acho, sabe? Que bom que você esclareceu. Essa sensibilidade aqui dentro, sabe? Essa passagem que o Fabrício mencionou fala da aguinha, Fala dos diminutivos. E eu achei que... o diminutivo, E a aguinha em russo é vodka, né? Não sei se você... É vodka? Aguinha santa? Você também... Mas olha, quando ele, por exemplo, você lê eu vou falar tudo errado, mas só para dar conta de responder. Petrusca, Petriusca, Isquisca, eles vão fazendo diminutivo, né? É uma coisa carinhosa, como a gente aqui com os nossos apelido nos netos, nos meninos. Eu acho isso uma alma brasileira parecida com os russos, com a alma russa, não com o Putin, não, de jeito nenhum. Os portugueses fazem... Nem com a violência. Oi? Os portugueses fazem diminutivos, né? Vem daí. Muito. E eu ouvi uma vez uma pessoa falar, uma pessoa que conhecia várias línguas e tal, que conheceu a Rússia, e passeou entre multidões, falou assim, olha, o russo, quando é ouvido assim em multidão, é igualzinho que você estiver ouvindo português. Falei, deve ser por isso, né, que eu estou achando parecido, sei lá. O amor à poesia que eles têm, né? Os poemas, os livros, filmes, de repente eles começam a ler poesia assim. Eu fico encantada, eu acho parecido com a gente. Você gosta muito de cinema, você tem ido... Adoro cinema. Você tem assistido a muitos filmes em cinemas ou você já não tem mais essa possibilidade em Divinópolis? Não, em Divinópolis agora os cinemas viraram algumas igrejas evangélicas, outros viraram outras coisas, e a gente tem no shopping, né? Mas o que eu faço mais é baixar. Tem um menino que é craque para baixar filme. Ele fala assim, vai começar a baixaria. Aí ele fala... E ele pega coisas maravilhosas. Então, eu tenho visto mais assim. Muita coisa boa.
Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco da conversa com Adélia Prado. Ué, já está acabando. Voltamos ao vivo para o último bloco da entrevista com Adélia Prado. Conversa, né, Adélia? Eu vou pedir, Adélia, que você faça o que fez na quarta Flip, aproveitando a presença aqui do Paulo Werneck, que é a leitura do poema As Mortes Sucessivas. Tá. Você fez depois da morte do seu pai, foi isso? Foi. Por favor. Quando minha irmã morreu, eu chorei muito e me consolei depressa. Tinha um vestido novo e moitas no quintal onde eu ia existir. Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento. Tinha uma perturbação recém-achada. Meus seios conformavam 2 montículos e eu fiquei muito nua. Cruzando os braços sobre eles é que eu chorava. Quando meu pai morreu, nunca mais me consolei. Busquei retratos antigos, procurei conhecidos, parentes que me lembrassem sua fala, seu modo de apertar os lábios e ter certeza. Reproduzi o encolhido do seu corpo em seu último sono e repeti as palavras que ele disse quando toquei seus pés. Deixa, tá bom assim. Quem me consolará desta lembrança? Meus seios se cumpriram e as moitas onde existo são pura sarça ardente de memória. Ubiratã, Brasil. Eu queria só retomar um assunto que a gente tratou em outro bloco. Antes do programa, você estava contando para a gente que você participaria de passeatas. Demais. Me conta qual passeata que você estaria ali na frente. Aquelas em São Paulo, eu estava aqui, na casa da minha filha, e fui. Aquela dos 20 centavos. Sim, sabe? tarifa Você do participou? ônibus. Participei, os fora collar, tudo lá em Divinópolis. Só não teve lá a Diretas Já, né? Mas a gente estava... Aquela do fora collar, a gente estava num clube lá, fazendo uma inauguração, não sei mais de quê. E todo mundo falando dos desmandos que estavam acontecendo. Então, um grupinho lá falou, vamos fazer uma passeata? Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer alguma coisa? E você precisa saber que beleza foi, sabe? Apareceu até camiseta fora cola, bandeira nacional e todo mundo na rua. E foi muito bom. Você sente uma finalidade dessas passeatas? Quer dizer, elas parecem, às vezes, um momento... Uma euforia, mas... Claro, toda passeata é eufórica, né? Porque você é tomado por uma esperança. Ninguém faz passeata porque está desesperado. Quer dizer, é porque está desesperado. Olha que contradição, é o desesperado com esperança, né? Você está em apuros, mas você acha que é possível acontecer algo mudar no país. Então, a passeata tem esse sentido. Ela não resolve, ela é um sinal. Ela é um sinal. Agora, se todo mundo participar, aí paralisa a máquina burocrática, paralisa tudo. É como votar, todo mundo votar em branco, anular seu voto, com consciência, né? Se anular, porque... Não é isso, não. É exatamente o grau de consciência que me faz fazer isso. É que me fará fazer uma coisa dessa. E agora a pessoa... E nós não temos ainda consciência cívica formada. Consciência política é muito rasa, a começar dos nossos representantes. Então, é muito difícil. Acho que isso aqui vai ser daqui uns 50 ou 100 anos que vai acontecer. Porque tem o PAC, tem as bolsas isso, bolsa aquilo, que segura essas coisas. Isso é muito triste. Mas, enquanto a gente está vivo, aquilo que pode ser feito, deve ser feito. Se for passeata, a gente vai na passeata.
Ana. né? Adélia, eu queria voltar um pouco aqui para a tua vida. Você estava com a vida muito certa e definida quando você tinha um trabalho, você era professora, estava com 5 filhos. Sua filha mais nova tinha 8 anos quando você virou escritora, né? O que te deu coragem para mandar esses originais para serem lidos por grandes autores e por críticos? A coragem me foi porque eu estava acreditando que aqueles textos tinham uma linguagem, uma dicção minha. Não era parecido com ninguém, eu não estava imitando ninguém. Eu falei, isso aqui sou eu, né? Então, por isso, eu criei coragem, porque eu acreditei. Mas eu queria a tal confirmação, né? Porque eu podia estar equivocada demais. Você tinha essa clareza? Tinha, graças a Deus, não fui desmentida, né? E eu tenho uma pergunta de um telespectador. Ele pergunta se você encontrasse com Deus hoje, o que você diria para ele? O que eu ia dizer, meu Deus? Deixa eu ver. Não sei, menino. Eu ia rezar, adorar. Eu acho que a gente cai num estado de adoração. Porque encontrar com Deus, você não vai pedir mais nada, né? Não tem nem jeito de agradecer, você começa a adorar. Encontrar com Deus é o céu, né? Você está no céu. Ai, ele já está conosco, né? O reino já está dentro de nós. Precisa só abrir os olhos. E eu quero abrir. Eu quero abrir esses olhos. É muito difícil. Mas eu quero. E quando fala Deus também, a gente está falando o quê? O que é Deus, né? É o absolutamente outro? Não tem como a gente nem imaginar. Eu acho que a pessoa de Cristo, sim, é que é o Deus feito homem. Esse, sim. É o máximo de poesia que pode acontecer, né? A poesia, máximo de poesia. Um corpo, um homem, Deus, imagina, né? Nossa, mãe, só por isso vale a pena viver, só por essa ideia. Né? E Paulo. você, talvez, escrevendo talvez sobre esse encontro, você escreve: o verdadeiro é sujo, destinadamente sujo. Não são gentilezas as doçuras de Deus. Então, esse encontro dessa sujeira verdadeira também pode estar aí nessa... Eu acho que não tem como você, por exemplo, sendo gente como nós somos, viver numa sese e numa coisa que agora eu estou oferecendo um sacrifício, uma adoração pura, não. Tudo que nós fazemos tem esse grau de sujeira. A sujeira é o quê? A minha condição humana. A precariedade e a mortalidade, a analidade que nos acompanha. Então, e tudo que tem a ver com isso, porque não tem jeito de você... Eu me lembro quando era criancinha, pequena, eu era cruzadinha. Era uma agremiação só de crianças, a gente tinha catecismo e a missa e tal. E com aquela educação rígida, hoje nós vamos ficar, e eu li aqueles livros de santo para criança, eu falava, hoje eu vou ser mais irrepreensível, perfeita. E me lembro de um dia, uma tarde dessa que eu passei o dia bem felizinha, assim, achando que estava fazendo tudo certo, me lembro de eu tirando água na talha e falando assim, hoje pratiquei o bem, não tive um dia vazio, trabalhei, não fui vadia e não fiz mal a ninguém. Era uma poesia que tinha no nosso livro escolar. Quer dizer, hoje eu fui uma santa. Quer dizer, com a compreensão com a compreensão de hoje, eu vejo que a sujeira que estava acompanhando aquilo, porque eu não deixei de ser eu hora nenhuma. E ser eu significa ter todas as más paixões dentro de mim. Então, não tem jeito de você fazer uma obra perfeita, nada é perfeito da nossa parte. A única coisa perfeita em nós é a precariedade. Nós somos perfeitamente precários e miseráveis, medrosos, né? Nossa, o medo, puxa vida!
Que medo! Ai, ai, ai. E velho com medo é terrível, né? Mas você superou o seu medo de avião no ano passado, você estava contando pra gente. Não, não superei, não. Eu fui dopada. É mesmo, eu tomei Você veio de avião desta vez? Sossega-leão, Veio de avião desta vez, não? Hein? Você veio Não, de não, avião? eu vim de ônibus, de carro. Você prefere. Claro. Josélia. Adélia. Carroça, porque demora muito, senão eu vinha de carroça. Adélia, quando você esteve aqui, 20 anos atrás, no Roda Viva, você teve que responder a muitas Tem questões. 20 anos que eu vim aqui? 94. Foi em 94. Nossa, eu até quero ver o filme agora. Vai ganhar de presente. Você teve que responder a muitas questões sobre o feminino em sua obra e sobre religiosidade. Ah. Havia, enfim, um debate com a crítica feminista. Foi, Você acha que o feminismo ainda estava vivo, né? Então, a pergunta é, a recepção à sua obra, existe hoje mais abertura para esses dois elementos na sua obra? Eu acho que aquela acidez do feminino, ela está bastante dissolvida, sabe? Ninguém mais precisa provar mais nada, sabe? E eu toda a vida acreditei num papel, o papel do feminino, não apenas na mulher, mas no homem também. Um homem bem resolvido é um homem que aceita o seu feminino e se comporta de acordo com esse feminino. Quer dizer, é um homem inteiro, pessoa inteira, né? Então, eu acho que isso está bem diferente de 20 anos atrás. Mas não está resolvido. Não está resolvido de jeito nenhum, porque há uma indefinição de papéis muito grande ainda. O papel masculino e o papel feminino. Eu acredito na diferença e nos papéis, sabe? Há um feminino em nós que tem que ficar em exercício, sabe? Ainda eu não posso ser a colegona, a companheirona do escritório. Eu sou uma mulher, né? Eu acho que eu não posso esquecer disso. Então, essa nivelação, a transparência do mal outra vez, misturou tudo, né? Quem é homem, quem é mulher. Então, eu acho que essa definição é importante para a saúde psíquica e para que as relações sejam férteis, não fiquem estéreis. Na sua casa, no seu casamento, por exemplo, esses problemas são bem resolvidos? Já foram resolvidos? Os papéis estão definidos? Não, ninguém está com problemas resolvidos, né? Mas se você procurar uma pessoa que se esforça, sou eu. Eu me esforço para ser fiel a essa vocação que o feminino me aponta, sabe? Com tudo que isso significa, às vezes, de sacrifício, mas de alegrias perfeitas. Que o feminino nos obriga a um anonimato, né? Tem hora que você tem que viver o mais perfeito anonimato. Isso é de pura alegria. Isso dá alegria e é como se fosse um adubo, uma água fresca na horta e que faz o outro crescer. Eu acho que a mulher é responsável. Ela é maior responsável do que o homem, porque nós somos mais espertos, mais inteligentes, temos um espectro muito grande de percepção, que a não ser que o homem tenha o feminino resolvido, a maioria não tem isso, não. Ele é só homem, ele é só presidente, ele é só padre, ele é só isso. Nós somos tudo isso. Mas não dá tempo, né, da gente comprar essa briga aqui. As mulheres não gostam de ouvir isso nem ver. A maioria odeia. Aquela mulher quer que a gente volte para o fogão e para o tanque. Fica raso desse jeito. Não é raso assim, não. É de outra coisa que nós estamos falando, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença aqui da Ana Weiss, da Josélia Aguiar, do Fabrício Corsaletti, do Paulo Werneck, do Biratã Brasil, dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até esta hora, e em especial a Adélia Prado. Adélia, eu muito agradeço obrigado. também demais. Como eu disse no começo da nossa conversa, é uma honra ter você por aqui e espero, daqui a pouco, te trazer de volta. Daqui a 20 Carro, anos avião. de novo. Não vamos esperar tanto tempo. Aí eu vim de cadeira de roda. Boa noite, boa semana. Muito obrigada. A todos e até a próxima segunda.